Muito bem-vindos ao canal Psicotrader e no dia de hoje, 8 de setembro de 2023, vamos dar início à nossa análise de abertura do mercado, elaborar o nosso plano de trading, bater um papo com o pessoal, preparar o emocional e, na sequência, seguiremos para o pregão do mini índice das 9 da manhã até as 11, ok? Então, dando início aqui, eu vou compartilhar a minha telinha com vocês. E aqui eu já estou com o meu Profit aberto e vou pegar aqui o gráfico do meio e vou ampliar aonde eu já marquei aqui o Fibonacci. E há quase 3 semanas está acontecendo aquilo que eu chamo de aquário de tubarões. Eu sei que muita gente adora operar por aí, mas como no passado eu não tive lá muitas boas experiências, talvez aí por um receio, eu evito fazer operações nesse momento. Então, ainda mais sendo começo de mês, né? Então eu vou destacar essa área aqui para vocês, porque eu entendo que o preço ele teve uma ascendência lá dos 109 mil pontos até os 126.610. Então, o mercado ele apresentou uma alta muito boa, uma alta muito interessante. E é natural que depois desses movimentos de alta, o mercado descanse um pouco, que ele respire um pouco. Tá? Então, ele apresentou aí a queda até os 116.044. Foram quase 10.600 pontos aproximadamente. É uma queda bastante expressiva e que leva muita gente a pensar que o mercado ia derreter e tal. Mas quando a gente tem essa percepção, geralmente essa percepção está associada a um time frame mais curto. Como a maioria das pessoas opera nos 5 minutos, então a sensação real que acontece é essa. Mas quando a gente amplia o tempo gráfico e vai para um diário ou até mesmo para um semanal, nós entendemos que o mercado está fazendo uma correção de preço que é necessária para que ele possa se autorregular. E essa definição de preços, né, esse respiro que o mercado faz, ele é feito por pessoas ou por instituições que trabalham com um volume financeiro muito grande. Então, nós que somos CPFs, você que é aspirante, você que é iniciante, precisa ficar atento a esse tipo de movimento para não se equivocar, assim como às vezes nós nos equivocamos com uma ilusão de ótica, achando que o mercado vai continuar nessa tendência de queda. O que aconteceu é que essa mínima chegou ali no 61,8% da retração do Fibonacci, que é essa linha aqui. Geralmente o objetivo fica oscilando no 50% do Fibonacci e temos um primeiro limite, que é o 38,2% do Fibonacci, tá? Então, o que nós observamos nesse sentido é que o preço ele respeitou esse 61,8% aqui do Fibonacci, e quando ele alcançou, quase alcançou essa média, o preço voltou em direção aos 38,2%, tentou rompê-lo e retornou para os 50%, fez uma segunda tentativa de rompimento dessa resistência e voltou a cair aos 50%, fez uma terceira tentativa, encontrou a resistência novamente e retornou para os 50%, e agora ele entra, ou pelo menos está demonstrando aqui no final da última quarta-feira,
que ele entraria nessa parte aqui novamente, e aí nos resta observar ou avaliar o que poderá acontecer nessa situação. O que eu vejo são algumas possibilidades aqui. A primeira delas é que esse movimento de queda continue acontecendo, vindo até a região dos 61,8%. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que esse preço fique oscilando aqui nos 50%, ou que ele faça uma terceira tentativa de superação dos 38,2% do Fibonacci. E aí o preço poderá subir. Se romper aqui os 61,8%, o preço poderá descer. E então, não existe nada certo, nada muito previsível. Ao contrário, o preço está lá girando em torno dos 50%, então isso exige uma cautela um pouco maior da gente, e nós não podemos operar com base no que a gente acha, no que a gente acredita que poderá acontecer. As nossas decisões devem ser pautadas em observações, em regiões, e assim a gente precisa ter a consciência dessa região em que nós estamos atuando nesse momento, tá? Sejam muito bem-vindos aí, o pessoal que está chegando aqui. Deixa eu dar meu bom dia a vocês. Cadê aqui? Entraram e saíram. Deve estar com alguma dificuldade. Então, tá bom. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Tá bom, gente? Então, essa área aqui é uma área que eu entendo ser uma área de observação, apesar de que os valores, né, em termos de pontos, são valores expressivos, né? A diferença entre eles são valores aqui de 119.949, 950, vamos arredondar, para 117.850. São 2.100 pontos, é muita coisa, né? E aqui também, né, do 117.844 até o 115.700, né? Então, são 2.000 pontos para cima e 2.000 pontos para baixo. Então, tanto em uma região quanto em outra, nós temos, sim, grandes oportunidades de fazer o rendimento acontecer. A postura de cada trader varia muito. Existem posturas que são mais conservadoras, como é a minha, por exemplo, que vai trabalhar especialmente num dia de pós-feriado e numa sexta-feira de uma maneira muito mais cautelosa do que em dias onde a semana é corrida, não existem feriados, né? Temos que lembrar que essa semana, lá nos Estados Unidos, na segunda-feira, também houve um feriado. Então, hoje o mercado ele poderá apresentar alguns tipos de comportamento, né? O que provavelmente, o que eu acho mais sensato, mais coerente que possa acontecer, é um comportamento aonde, por ontem ter sido feriado aqui no Brasil, é que muita gente tenha viajado, né, emendado feriado. Então, o volume financeiro negociado, na minha expectativa, deverá ser um volume menor, tá? Então, o mercado ele tenderá a fazer o padrão dele, pelo menos até aí o meio-dia, que será um padrão de oscilação na média dos 50% do Fibonacci. No entanto, é só uma possibilidade. Nós vamos observando e vendo aí o que é que o mercado vai apresentar para a gente no dia de hoje. Uma outra possibilidade é do pessoal conseguir fechar a semana no positivo.
Eu digo que sexta-feira meio que é o dia dos desesperados, o pessoal que gosta de operar o tudo ou nada, para que eles tenham uma possibilidade de conseguir fazer o preço não, fazer com que as perdas que aconteceram na semana sejam zeradas e conseguir tentar fechar a semana no positivo. Então, essa é uma outra possibilidade que eu vejo. Pode ser que uma ou outra aconteça, pode ser que nenhuma delas aconteça. Então, é importante a gente apenas pensar um pouquinho sobre isso e refletir. Deixa eu dar bom dia aqui ao Carlos José. Tudo bem, Carlos? Como é que você está? Tudo jóia? Bom dia ao Johnny Beraldo também. Grande Johnny! E aí? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo tranquilo. Meu áudio está chegando legal aí? Beleza, certinho, tudo jóia aqui. Olha, eu vou fazer um teste, porque aqui fora tem uma escola e uma obra de um prédio aqui, às vezes o barulho externo atrapalha bastante. Eu vou colocar um fone e vamos ver se vocês conseguem me ouvir. Aí vocês me respondem aí. Estão conseguindo me ouvir? Alô, teste. Um, dois, três. Estão conseguindo me ouvir? Fone. Teste, um, dois, três. Conseguem me ouvir? Alô? Conseguem me ouvir, gente? Ô, Marcelo, tudo certo, tá dando para ouvir. Ah, maravilha, ótimo. Eu acho que com esse headset aqui a gente consegue abafar um pouco do som externo aí. Maravilha. Quem é que está colocando um cafezinho aí? Cafezinho, daqui a pouco eu vou pegar o meu aqui também. Muito bem, gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui foi o gráfico diário que eu estava mostrando para vocês. Vou passar aqui agora para os 5 minutos. Deixa eu reduzir ele um pouquinho. Vou manter aqui essa marcação do Fibonacci aí por um tempinho, até que a gente possa entender ele um pouquinho melhor no seu comportamento de hoje. Outra coisa que eu gosto de fazer é colocar uma regra de coloração, tanto no volume financeiro quanto nos candles, que é uma regra de coloração que está disponível gratuitamente aí no Profit para vocês. Basta você ir na aba de estratégias, loja de estratégias, e escrever JB. E aí vão aparecer vários indicadores, e o indicador dessa regra de coloração do volume financeiro, que é um volume financeiro sem cor, que eu sugiro que primeiro vocês coloquem ele todo na cor cinza. Vocês vão clicar com o botão direito e vocês vão ver aqui embaixo, olha, propriedades do JB agressão no candle. E aí, clicando aqui, você vai ter uma agressão fraca que aparece para compras com a cor verde clara e para vendas com a cor vermelho clara. E você vai colocar o valor de 20. Na agressão média, você vai colocar o valor de 40. Na compra vai ser um verde um pouco mais intenso e na venda um vermelho um pouco mais intenso. Na agressão forte, você vai colocar 60, e aí a cor da agressão forte é azul, e na venda é a cor lilás, tá? E na média móvel de agressão, vamos colocar aqui o valor de 0. E aí vocês já repararam que aqui no volume financeiro, algumas cores começaram a aparecer. Vamos fazer a mesma coisa aqui nos candles. Vamos colocar a mesma regra de coloração. Agressão fraca, 20. Agressão média, 40. Agressão forte, 60. Média de agressão, 0.
Pronto. E aí nós já temos aqui as cores também aparecendo no gráfico de candles. Tá joia? Muito bem. Próximo passo. Eu tenho uma aba aqui apenas para ter o indicador True Range, tá? Que é uma média verdadeira aí, né? E nós vamos... Você pode baixar gratuitamente, porque ele é gratuito do Profit, tá? Nativo do Profit. Quem está com o microfone aberto, pode colocar no mudo aí, por gentileza? Que aí está aparecendo todo o som do café, do prato aí, os ruídos, tá bom? Obrigado. Aqui no True Range, você vai precisar fazer apenas uma alteração, né? Se você clicar aqui em propriedades, você vai ver que o período precisa ser de 90 períodos e uma média aritmética, ok? Então, o que esse indicador vai medir? Ele vai medir a amplitude das barras de 1 minuto no time frame de 60 minutos. Tá? Então, primeira coisa, você coloca lá o time frame de 60 minutos, altera o true range para 90 períodos, e aí nós teremos a amplitude das últimas 90 barras de 1 hora dos candles. E isso vai gerar uma média, que é uma média de 527 pontos a cada hora. Com essa informação, eu venho para o meu plano de trading e entendo qual é a volatilidade média do preço, que é de 527 pontos por hora. Marcelo, me explica um pouquinho melhor sobre esse negócio de volatilidade média do preço. Vamos lá. Temos que entender que cada barra representada aqui, ela levou 1 hora. E cada barra, ela representa o resultado das decisões de compras e de vendas de cerca de 5 milhões de pessoas que atuam na Bolsa Brasileira. Então, entenda que cada barra, um gráfico, não é apenas um gráfico, né? Ela é a resultante das negociações de compras e vendas dos últimos, do período de 1 hora. Então, olha só que diferença que acontece desta barra para esta outra barra aqui e as próximas. Cada barra tem um comportamento diferente. Então, a média das últimas 90 barras vai gerar aqui uma média, uma expectativa de um padrão de comportamento que oscilou em 527 pontos a cada hora. É claro que cada dia é um dia e hoje o dia ele deve iniciar, né, com um outro padrão de comportamento e se desenvolver também com outro padrão de comportamento. Mas essa é a média. Então, quando o mercado abrir, eu vou conseguir avaliar se a oscilação dos preços na sua primeira hora respeitará essa média ou não. Pode ser que essa média seja extrapolada, né, e vá lá para 600, 700, 800 pontos, tanto para compras quanto para vendas. E isso vai me dizer que o mercado está se comportando nessa sexta-feira de uma forma diferente daquilo que é esperado, trazendo aí, a princípio, um movimento inicial na primeira hora do mercado de tendência de compra ou de venda. Se a média for respeitada, eu vou entender que o mercado está um pouco menos agressivo, ele está mais conservador, buscando testar alguns limites. E se a média ficar muito abaixo, né, a oscilação dos preços ficar muito abaixo da média, eu vou entender que o mercado estará muito conservador e que vai esperar a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado internacional lá em Nova York, para que ele possa tomar posições diferentes. Então, esse primeiro momento é um momento de observação, certo? E eu tenho aqui no meu gráfico de 1 minuto, tá? Então, eu venho aqui agora para um time frame de 1 minuto, onde eu tenho uma abinha aqui também
de 1 minuto um indicador. E esse indicador se chama corredor italiano. Eu vou ter que apagar essa marcação azul aqui para facilitar a visualização de vocês. Deixa eu pelo menos tirar o preenchimento. Pronto. Que aí fica mais fácil. Pronto, agora dá para ver melhor que nós temos aqui uma linha lilás, uma linha azul, outra linha azul e outra linha lilás. Eu vou clicar sobre essas linhas e vou configurar em parâmetros a minha média de volatilidade do preço. Coloco em 527. Como a diferença é muito pouca, as linhas se ajustaram muito pouco também. Tá? Então, a partir das 9 horas da manhã, um novo marcador com essas linhas vai surgir em algum ponto aqui do gráfico. E esse indicador ele vai fazendo a sua leitura de volatilidade média do preço, ele vai se ajustando até as 9 horas e 15 minutos. Quando chegar nesse horário, nós poderemos sobrepor essas linhas com outras linhas, fazendo marcações, e a partir daí eu posso mudar para qualquer tipo de gráfico para que eu possa ter determinada a minha região, né, as minhas regiões da abertura do mercado. Então, eu vou saber quais são as áreas de vendas, as áreas de compras, as áreas de armadilha, as áreas de correção. Tá? Até aí, alguma dúvida? Todo mundo já está familiarizado com isso? Alguém quer fazer algum tipo de questionamento? Como é que tá? Tá tranquilo aí com vocês? Tranquilo, Marcelo. Maravilha. Então, vamos lá. Aqui em cima eu estou com o meu gráfico de diário, que agora eu vou passar para os 5 minutos. Né? Aqui eu estou do lado direito com o meu gráfico de 1 minuto. E aqui embaixo, no gráfico de 5 minutos, vocês estão vendo um outro indicador, que é o indicador definir tamanho do renko. Tá? E ele está me indicando que eu tenho que operar hoje de acordo com a volatilidade média do preço no gráfico de 8R. Tá bom? Muito bem. Esse aqui é o meu modelo de planejamento de trade. Ou seja, esse primeiro momento pré-abertura do mercado é um momento onde eu tenho que ser o planejador, eu tenho que ser o estrategista, tá? Para depois que o mercado abrir, eu deixe de ser o estrategista e passe a ser o executor de tudo aquilo que eu vou escrever agora. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o mercado de renda variável, por natureza, é um mercado que expõe o capital investido em altíssimo risco. E quando nós expomos o nosso capital a altíssimo risco, nós também nos expomos emocionalmente a isso também. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é conseguir colocar limites em mim mesmo. Tá? E eu faço isso determinando um horário para operar. Não só isso, mas eu começo por aí. Então, eu entendo que operar mais de 2 horas o mercado financeiro na parte da manhã pode te gerar uma estafa, pode te gerar um estresse, pode gerar perda de concentração, de atenção, e a partir dessas 2 horas você comece a ficar um pouco mais intolerante, um pouco mais impaciente, um pouco mais irritado, e sobre essas condições não é interessante você fazer operações. Você precisa estar com a sua mente calma, precisa estar com a sua mente tranquila, para selecionar os momentos de entrada em uma operação
em regiões que te tragam uma probabilidade menor ao risco de perder dinheiro, tá bom? Então, dentro desse horário, é o que eu vou me submeter a fazer no dia de hoje. Durante outros dias da semana, terça, quarta, quinta-feira, às vezes eu opero 2 horas de manhã, às vezes eu opero 2 horas à tarde, ou apenas em um único horário. Mas tudo que ultrapassar disso significa que ou você está com muito tempo disponível na vida e está projetando em cima do mercado a solução dos seus problemas financeiros, né? Ou você não sabe o que é que você precisa fazer para dar conta de outras necessidades que a vida pede. Então, tomem cuidado, e aí eu digo mais para os traders iniciantes e aspirantes, por que não também, né? Falar para aqueles que já estão há mais tempo no mercado, que quanto mais você operar, mais exposto ao risco você estará e, por estatística, mais dinheiro você vai perder. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos tempo você se expor ao mercado, quanto menos operações você fizer, maiores são as probabilidades de você ganhar dinheiro, tá bom? Então, dentro dessas 2 horas, eu vou agora colocar horários e situações em que eu não devo operar. O primeiro momento é o horário de abertura do mercado, que vai das 9 até as 9h15. O segundo momento vai ser na pré-abertura do mercado à vista. Então, eu vou parar de operar das 9h50 e vou esperar 10 minutos para que os papéis se acomodem. Depois, eu também não vou operar das 10h25, que é a pré-abertura de Nova York, e vou esperar até as 10h40. São 15 minutinhos aí para que a volatilidade de Nova York se estabilize aqui no mercado nacional e a gente consiga avaliar essas operações, tá? E também eu preciso estar atento às notícias. Então, dessa forma, eu vou aqui no canal do Dr. Fabrício, que é o canal dentistanabolsa.com.br, e vou acessar o calendário econômico do dia. E aqui eu vou ver que às 9 horas, aqui no Brasil, tem notícias de produção industrial mensal e anual. Vou ver que às 10h45... não, isso aqui foram notícias de terça, quarta e quinta, 7 de setembro. Não estão aparecendo notícias aqui do dia 8. Deixa eu clicar aqui no link e ir direto para o site da investing.com. Aqui, calendário econômico. Pronto. E aqui eu tenho os horários. Até às 9h30 tenho notícias canadenses, que não oscilam, não interferem muito no preço. E eu tenho as notícias norte-americanas a partir das 10 horas da manhã até às 17h30. E dentro do horário das 9 às 11, eu vou ter o discurso de Barr, vice-presidente da supervisão do Fed. Veja bem, ele está com apenas uma estrelinha aqui, o que a princípio diz que não é uma notícia muito relevante.
Mas, gente, tudo que for notícia que venha do Fed, que é o Banco Central norte-americano, é bom a gente ficar atento. E essa notícia vai acontecer justamente junto com o mercado à vista aqui no Brasil. Então, muito provavelmente, os papéis de Itaú, Petrobras e Vale sofrerão algum tipo de influência desse tipo de notícia. Pode ser até que os papéis demorem um pouquinho mais para abrir, para que eles possam se posicionar em relação a essa notícia aqui. Aí depois eu tenho estoques no atacado, com pouca relevância, vendas no atacado também, se acontecer alguma volatilidade é pequena, e depois no período da tarde eu tenho outras informações aqui de sondas e tal que não trazem lá muita oscilação para o mercado. Então eu tenho que ficar mais atento quando? Às 10 horas da manhã. Então eu venho aqui colocar notícias às 10 horas, que é uma notícia relacionada ao Fed, tá? E também não vou operar em área de arame farpado. Para quem está assistindo essa live gravada pelo YouTube, arame farpado é a região entre médias 20 exponencial e VWAP diária. Tá? Por quê? Porque essa região tem uma concentração maior de robôs institucionais que podem reverter a direção do mercado, quebrando com toda a lógica operacional que você vai enxergar. Tá? Região de arame farpado e a região de trap zone. O que é essa região de trap zone ou zona de armadilha? Tá? No nosso range de abertura, é a região entre as linhas azuis do indicador corredor italiano. Joia? Qual vai ser a estratégia? Veja bem, como eu falei, quanto mais a gente se expõe ao mercado, mais riscos nós sofremos. Em uma sexta-feira, classicamente, a gente coloca um estilo de operação muito conservador, fazendo apenas uma operação no dia. Qual vai ser o operacional que eu vou fazer? Vai ser o operacional de correção do preço. Tá? Ok, então o que eu fiz até aqui? Eu coloquei limites em mim mesmo. Eu coloquei todas as condições as quais eu tenho que evitar de operar. Então, dessas 2 horas que eu tenho aqui, provavelmente eu tenho aí cerca de 40 minutos apenas para fazer uma única operação. Tá bom? O operacional vai ser o operacional de correção. Quando é que eu vou fazer essa operação? Em duas situações. A primeira situação é na região de correção. Qual é a região de correção? É a região entre a linha fúcsia e a linha azul, tanto na parte de cima do indicador quanto na parte de baixo, e vocês verão isso entre 9 e 9,15, quando eu farei a marcação das regiões. Basta o preço chegar lá para eu fazer uma entrada de correção? Basta que um sinal de entrada seja dado? Não. Eu preciso compreender a forma como o preço chegará na região. Se o preço chega lá com muita rapidez, com uma velocidade muito grande na formação dos boxes, um volume financeiro muito acima da média de 540 períodos, com fluxo comprador ou com fluxo vendedor médio, forte ali, eu vou
entender que ali, essa região de correção, ela está fraca e que o preço tende a fazer um rompimento falso ou um rompimento definitivo dessa região. E aí vai ser ruim de eu conseguir fazer uma entrada contra esse movimento. Então, o preço ele tem que chegar lá capengando, ele tem que chegar lá cansado, ele tem que chegar lá devagar, tá? Então, eu preciso entender qual é a forma como o preço vai chegar ali naquela região, de preferência próximo ao Price Guide, que é um indicador nativo do Profit, gratuito, e que você deverá configurá-lo com 20 níveis, tá? A cada 100 pontos, tá bom? A cada 100 ticks, aliás, que vão representar 500 pontos, certo? Próximo ao Price Guide, para a correção eu quero enxergar um engolfo grande de um box anterior sem pavio ou pavio pequeno, tá? Quero ver esse box colorido me apresentando o sinal de entrada e com volume abaixo ou próximo à média e sem fluxo contrário. Deixa eu só ver uma situação aqui. Pronto. Segunda situação. Região de compras ou de vendas. Aguardar o preço chegar no Price Guide com as mesmas condições acima, adicionada de divergência ou divergências de IFR e 100 barras ascendentes no MEC dentista, que é um indicador configurado pelo Dr. Fabrício, que é um MACD com uma configuração especial aí para esse setup, tá bom? Então, essas vão ser as duas condições, tá, para que eu possa fazer a operação de correção, na região de correção ou na região de compras ou venda. Qual será o meu alvo? O meu alvo vai ser de 150 pontos e o meu stop vai ser de 130 pontos. Observação. Avaliar a volatilidade dos preços e, se necessário, ajustar
o alvo para 100 pontos com stop de 80 pontos. Outra coisa, o objetivo inicial aqui do nosso canal não é que você ganhe dinheiro fazendo day trade, porque é um canal que está direcionado para que você aprenda a fazer as entradas corretas no momento correto. Então, nós trabalharemos com apenas um contrato. O objetivo aqui é o aprendizado. Quando você consolidar esse operacional aqui, que estatisticamente é um operacional que dá mais de 50% de acerto nas suas operações, com o tempo e com a sua familiaridade com tudo que envolve o day trade, você vai continuar trabalhando os mesmos alvos, os mesmos stops, só que com um volume de contratos gradativamente maior. Tá? E uma vez que eu defini como que eu vou operar, a minha parte estratégica está feita. O que eu vou fazer quando começar a operar é apenas executar o que está escrito aqui. Você que está assistindo essa live gravada até esse momento, você pode retornar um pouquinho para rever esse plano de trade e ter esse modelo para que você também possa fazer o seu, se você considerar que esse plano de trade é um plano interessante para você poder, pelo menos, iniciar ou ter um modelinho para que você faça o seu próprio. Com relação a resultado, gente, é o seguinte, como o Alexandre Stormer fala, o mercado ele é probabilístico, ou seja, não dá para você prever o quanto você vai ganhar. Na verdade, até dá, certo? Existe uma expectativa, mas não existe controle nenhum da sua parte de que o resultado será alcançado. A única coisa que você pode garantir é o tamanho da sua perda. Então, assim como nós temos no gerenciamento de capital, nós sempre precisamos partir da ideia de que o seu operacional ele deve partir do quanto que você aceita ter como custo. O quanto que o tamanho da sua conta na corretora comporta esse custo. E o que nós sugerimos é que o seu custo por operação não seja superior a 1% do seu capital investido. Tá bom? Então, por essa razão é que eu estou colocando um stop de 130 pontos ou um stop de apenas 100 pontos, certo? E você que está começando, que você está iniciando, segure a sua tentação, segure a sua ansiedade em relação ao dinheiro, tá? Para fazer apenas uma operação no dia. E que quando você der entrada nessa operação, somente 2 resultados saudáveis poderão acontecer. Tanto aquele resultado que alcance o seu alvo, quanto aquele que alcance o seu stop. Temos que entender que os custos operacionais, eles são necessários para qualquer tipo de negócio que possa prosperar. Não tem como fugir disso. Desde a carrocinha de um pipoqueiro até uma empresa multinacional de grande porte, todos os tipos de negócio envolvem custos. E no day trade, o nosso custo ele é determinado pelo stop, que de tempos em tempos vai acontecer. Faz parte da atividade, assim como faz parte da atividade de qualquer outro empreendimento que você possa pensar. Então, essa ideia de entrar no mercado só para ganhar e ter aversão à perda é algo fundamental que você precisa começar a trabalhar com urgência
para aceitar que um resultado negativo em uma operação possa acontecer. Mas entenda que esse negativo não é negativo no sentido de ruim, certo? Ele precisa acontecer, ele vai acontecer, e é exatamente esse controle sobre o custo que você vai ter é que vai manter a sua conta saudável. Uma outra coisa que é muito importante que você perceba é exatamente que o alvo ele tem uma quantidade de pontos sempre maior do que o custo, sempre maior do que o stop. Então, veja bem aqui, olha, eu vou trabalhar 150 pontos de alvo para 130 pontos de stop. Isso significa que, se eu fizer uma operação e o meu stop for acionado, eu vou ter menos 130 pontos. Mas lá na segunda-feira, quando eu for operar de novo, pode ser que eu faça uma operação positiva e eu ganhe 150 pontos. Quanto que eu vou ter de saldo, então? 20 pontos. Então, se você interferir na sua operação, quando você, antes de você alcançar os 150 pontos, vamos supor que você alcance 100 pontos e decida zerar a operação. E na outra operação você leva um stop cheio de 130. Você vai ficar negativo em 30 pontos. Dessa forma, a sua conta nunca irá fechar. Então, quando nós definimos aquilo que a gente espera ter como resultado e aquilo que a gente espera ter como custo, nós precisamos respeitar isso. É tirar a mão do mouse, é levantar-se da frente do computador, se afastar da tela para que você não caia no impulso de interferir no resultado. Sim, é verdade que tem muita gente que não é adepta desse tipo de gestão de risco. Tem muitos traders por aí que falam que se você vê que vai dar stop, para que você vai ficar segurando o stop para ele bater lá? Né? Interfira, saia com o menor custo possível. Só que essa pessoa que faz isso e não consegue aceitar o custo de uma operação, ela muitas vezes também vai ter o mesmo comportamento em relação ao alvo. Ela não vai conseguir ter suporte, força emocional para aguentar a oscilação positiva e negativa do preço e vai buscar interromper a operação antes de chegar no alvo, o que é um outro problema. Dessa forma, não é possível você ter resultados consistentes no day trade. E resultados consistentes no day trade não tem a ver com operação, com setup, não tem a ver com operacional, não tem a ver com indicador. A única consistência que você pode ter no day trade é sobre o seu próprio comportamento. E quando o seu comportamento é disciplinado, e o que faz o comportamento ser disciplinado é a elaboração do plano de trading e o cumprimento do mesmo. Quando o seu comportamento é disciplinado, quando você consegue desenvolver a capacidade de você conseguir sustentar o seu equilíbrio emocional, aí sim os resultados vão começar a aparecer para você. Caso contrário, será cada vez mais difícil. Muito bem, a parte estratégica está feita e agora eu quero bater um papinho aí com vocês para saber como é que vocês estão se sentindo aí antes da abertura do mercado. Vamos lá? Quem gostaria aí de falar aí como é que estão se sentindo, como é que estão as Tudo coisas? tranquilo hoje. Tudo bem, Marcelo? Sandro, você é da onde, Sandro? Sou de Sorocaba, São Paulo. Ah, Sorocaba. A gente já se Hoje falou estou na semana. operando, semana passada. Hoje eu estou operando de casa. Eu trabalho em Itu e opero do trabalho, né? Eu tenho lá como fazer isso, mas é interessante que é um trabalho é mais sob pressão, né? Isso é um outro fator Cara, que eu tenho que administrar e é real. Ou eu faço isso para aprender,
E porque eu tenho 25, mais de 25, 30 anos quase de experiência em indústria, trabalho com o mercado, e uma coisa que é definido que eu sei, né? É só questão de tempo de chegarem para você, falar tchau, obrigado, né? E eu estou me formando, como eu já comentei com você, em psicanálise, sou hipnoterapeuta também, isso eu já sou formado, então eu já estou. O meu plano é para daqui uns 3 anos, né, operar e trabalhar como psicanalista, né? E então eu estou indo com calma, né? Hoje voltei e fiz um drawdown aí nos meus contratos. Eu vi que meu processo disciplinar estava baixo. Hoje eu estou operando com um contrato só, fazendo um plano mais tranquilo, olhando pontuação e não olhando. Esse é um fator muito interessante. Até eu estava comentando, né? Indiquei até o doutor na bolsa para ver se ele participa. Eu tenho contato com o cara lá. Não sei se você já viu aquele podcast, Os Traders. Depois, se você não viu, veja. É muito interessante. Aparece. É da XP? Não, não. Ele é. Você procura Os Traders. Os três. Chama o Vasco, que aparece lá, que é o cara. Eu já vi a capinha deles, eu lembro de ver a Isso. capinha É deles, mas eu ainda não muito, assisti. é muito bom. Por que que é muito bom? Aparece, desculpa a expressão, os pica do mercado. Tá, então vai aparecer lá o Storm, vai aparecer todos os caras, sabe? E, e todos eles é muito interessante. Eu foco muito, né, quando eles começam a falar das regras de stop, quando eles começam a falar do psicológico, todos eles, é unânime essa parte de você falar sobre ter disciplina e tudo mais, né? Todos eles, é muito bom. E eu indiquei agora o doutor na bolsa lá. Vamos ver se ele chama. Eu tinha falado do Hagiwara, que foi meu outro professor, foi lá esses dias atrás. Eu indiquei o doutor, e é interessante, né? Até comentei com o Vasco, que é o cara que puxa o podcast, que são ferramentas opostas, 100% opostas. O do Hagiwara, ele busca o máximo de pontuação possível, ele é uma metodologia que busca 1.000, 1.200 pontos, sabe? O cara, eu conheço, ele é daqui de Sorocaba, ele fez na minha frente cento e tantos mil. 123 mil no dia, assim, numa operação que eu acompanhei, deu 20 minutos, tá? Só que tem um. Aí, tá aberto ali. Só que tem um problema para gente que é iniciante. Isso te cresce os olhos e quebra a disciplina. Então eu fiz um ano com ele, fui fazendo, consegui passar um ano sem quebrar, sem zerar meu valor, tá lá, fiz um drawdown. Aí eu falei, onde eu estou errando? Fui olhar a técnica, falei, não, a técnica eu conheço, mas eu vi que minha disciplina, aí você fica imaginando a entrada, aí eu falei, putz, eu acho que a sistemática dele, porque tem uma pressão a mais, né? Ele trabalha com candle de 2 minutos, 5 minutos, e você tem a pressão do tempo. Aí eu comecei. É completamente diferente, né? Aqui a Exato. gente trabalha com scalp, né? E renco, né? E renco. Exatamente. Aí eu comecei a olhar e procurar no mercado. Eu falei assim, putz, eu já tinha olhado algumas operações de renco, sinalizações de entrada, e comecei a pesquisar sozinho na internet e tal, e achei o doutor na bolsa. Gostei, peguei a operação dele, olhei aquela da internet, fiz e deu certo. Testei e deu certo. Aí fui me inscrevi no curso e tal. E eu fui. Isso que o Sandro está falando, eu quero aproveitar a oportunidade, o gancho aí, viu, Sandro? Fica Porque à essa vontade. live ela fica gravada e depois eu posto ela no YouTube, né? Sim, sim. Então, para você que está assistindo essa live aí pelo YouTube, acesse o canal Um Dentista na Bolsa, que é o canal do Dr. Fabrício Chafransky. Eu recomendo que, se você é aspirante, né, está pensando em fazer os seus investimentos, está iniciando no mercado, que você acesse a playlist Os Quatro Pilares do Sucesso, tá? Ali você vai ser apresentado para
passos importantíssimos para que você não perca dinheiro no day trade. Inclusive, em cima desses 4 passos, eu escrevi um livro que chama-se Day Trade, Pare de Perder Dinheiro, que eu também vou deixar disponível o link aqui na descrição do vídeo, assim como o link do canal do Dr. Fabrício, para que você consiga compreender que o day trade, ele sim tem um resultado de pesquisa onde 95, acho que é até um valor maior, de pessoas que entram nesse mercado perdem dinheiro. Agora, com essa metodologia que você vai verificar, você vai aprender como você vai conseguir gerenciar o seu capital e ver o seu capital crescer na sua conta através do tempo e que você consiga sair mais rápido possível da fase 1, que é a fase do aprendizado, e que algumas pessoas chamam, né, de fase de perdas, passar para a fase 2, que eu gosto de chamar de fase de lapidação, de consolidação emocional e operacional, e que o pessoal chama de fase do empate, do empatador, e depois para a fase 3, que é a fase dos ganhos, que eu gosto de falar que é a fase do retorno sobre o seu investimento e da lucratividade. Então, o livro ele é baseado nesses 4 pilares do sucesso aí no day trade, e essa playlist ela está disponível no canal umdentistanabolsa.com.br. Muitas vezes as pessoas entram no mercado com uma urgência em ganhar dinheiro e esquecem que dinheiro só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então, a gente precisa conseguir desenvolver competências profissionais e emocionais para conseguir fazer o negócio crescer de forma consistente. Desculpa ter te interrompido aí, Sandro. Pode continuar. Não, mas muito bem colocado, né? E isso foi uma percepção que eu tive, aí foi minha busca, porque eu percebi que eu estava entregando para o mercado, ganhando, entregando, aí eu identifiquei e falei, peraí, se eu estou empatando, está faltando alguma coisa, né? Aí eu busquei evolução e vi que o Kendo não, o Renko, ele tira a pressão do tempo, Sim. né? Você controla a vertical e a ida para a direita, que é uma consequência. Esse é, que nem eu ouvi um cara falar, né? A única certeza que a gente tem é que ele vai para a direita, né? O resto, Uhum. né? E aí eu estou gostando muito, né? Dessa experiência, desse aprendizado, estou positivo aí no mês, estou controlando o mês. Outra coisa que eu fiz, eu isolei o meu resultado passado, isolei e estou controlando o resultado semanal, depois o mensal, mas eu vou controlar o mês. Eu quero saber o resultado do meu mês para ver a consistência. É interessante isso também que você está falando, né? Eu estava hoje de manhã, eu tenho uma rotina, né? Eu acordo cerca de 5h, 5h30 da manhã, mais ou menos. E aí eu gosto de tomar, em primeiro lugar de tudo, é tomar o meu café da manhã. E enquanto eu ouço café da manhã, eu também fico ouvindo aí no YouTube as minhas orações, né? Eu sou um cara católico e eu gosto de ter esse primeiro momento aí, que é um momento de muita tranquilidade, o pessoal ainda em casa aqui está dormindo, para que eu possa elevar o meu padrão de pensamentos e ter o meu momento de ligação com Deus, tá? E na sequência eu vou vendo o que o YouTube vai me trazendo no algoritmo. E hoje apareceu um vídeo de uma filosofia de vida que surgiu, refletiu uma época aí, né? Antes da Grécia, aliás, na nossa antiguidade, que é o estoicismo. E assim, Gosto muito. eu não sou estoico, mas eu gosto de absorver, né, alguns tipos de conhecimento. E eles estavam falando hoje, no vídeo que eu assisti, que nós precisamos conseguir entrar em um estado de atenção
interna, fazendo uma rápida meditação, compreendendo que nós fazemos parte de um fluxo da vida, que é um fluxo muito maior do que a gente, que é a própria natureza. E muitas vezes, nós, enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes, enquanto seres operantes, tentamos constantemente modificar o caminho natural das coisas. E sem perceber, nós acabamos oferecendo uma certa resistência ao fluxo natural da vida. E aí a natureza, sabe, é como você querer competir contra um fluxo da natureza, é como você querer nadar contra a correnteza de um rio ou do mar. O que vai acontecer é que a natureza é muito maior do que a gente e que vai acabar, né? Você vai acabar se cansando demais e não vai ter forças o suficiente para conseguir derrotar tudo isso. Então, eu gostei de fazer essa analogia comparando o trader que fica pensando em ganhar dinheiro, né, contra o mercado financeiro. É como se o mercado fosse um mar com uma correnteza caminhando para um sentido, tendo as suas características peculiares dentro de cada região. Afinal de contas, o mar se comporta, né, as ondas do mar se comportam e se apresentam de formas diferentes a depender da região aonde a gente está olhando. E a gente precisa conseguir identificar isso e fazer as nossas ações de acordo com o que a natureza ou com o que o mercado está fazendo, e não de acordo com a nossa própria vontade. Então, esse pensamento estoico, ele é um pensamento que vai trazer você para a sua atenção de observação. Ele fala, olha, abandone as tuas ansiedades, abandone as tuas prerrogativas e apenas, pelo menos por um momento, esteja aberto a entender como um observador, como se você estivesse de fora do jogo, qual é o movimento que o mercado está apresentando. E se dentro desse movimento que o mercado está apresentando, você vai avaliar se essa região se a sua entrada, o operacional que você planejou fazer, estará de acordo com isso. Se o tamanho do seu alvo, se o tamanho do seu stop, eles são adequados para o que você pretende fazer. E se esse fluxo todo casar, ele se encontrar, aí sim, você não hesita, você vai lá e executa aquilo e continua numa posição de observação sem interferir no fluxo. E aí deixa a coisa acontecer. O maior risco que você vai poder correr é que o seu stop seja acionado. Quando você interfere no seu stop, você pode interferir de algumas formas. Uma, tentando reduzir o seu custo. Duas, tentando aumentar o seu custo para que seu stop não seja acionado. Três, tirando o stop da operação e partindo por tudo ou nada. E essas formas de alteração, não existe nenhuma forma saudável. O saudável é você respeitar aquilo que você determinou e que está de acordo com o seu gerenciamento de risco. Vamos lá. São 9h03. O mercado já abriu e a gente nem olhou para ele. E por que a gente nem olhou para ele ainda? Porque eu não coloquei aqui no meu plano de trading que eu não vou operar das 9 às 9h15 da manhã. Opa, eu não compartilhei a tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar. Aqui. Eu coloquei que eu não vou operar, né, das 9 às 9h15 da manhã. Ah, Marcelo, mas por que você não vai aproveitar esse movimento das 9 às 9h15 da manhã? Imagine que você está numa cidade grande, né, numa metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, em horário de pico, agora no período da manhã, onde muita gente está indo trabalhar. Muita gente vai
de carro, de moto, outras pessoas vão com transporte público. Algumas pessoas vão de ônibus, outras pessoas vão de metrô. O que acontece até que o ônibus ou o metrô chegue? O acúmulo de pessoas no ponto de embarque aumenta. E na hora que um ônibus chega, todo mundo tem hora para cumprir, hora para chegar no trabalho. Então as pessoas elas estão extremamente ansiosas, né? Querendo cumprir com o seu horário, e elas vão disputar a entrada dentro do transporte público. Então, os ônibus e os vagões dos trens e dos metrôs ficam abarrotados de gente. A gente se sente como uma sardinha na lata. Então, as pessoas não estão nem aí para o próximo. As pessoas elas vão se apertando e elas vão fazendo uma força muito grande para entrar lá. E depois que o ônibus chega no ponto de desembarque, ou o metrô também, as pessoas saem correndo e vão numa enxurrada direto para o seu trabalho. É uma pressa muito grande. E esse é um momento de agitação extrema. E nesses momentos de agitações extremas, o que vai acabar acontecendo é que a volatilidade do preço no mercado oscila demais. E dentro dessa oscilação, você aumenta a sua probabilidade de ter o seu stop acionado. Quantas e quantas vezes lá no meu início com day trade eu não escutei uma série de hipóteses, né, de possibilidades de você fazer ganhos rápidos, né, e fechar o seu dia logo nos primeiros 5, 10 minutos do mercado. Isso pode acontecer? Pode. Aconteceu comigo, já aconteceu. Mas a quantidade de vezes em que eu fui estopado foi muito superior do que a quantidade de vezes que eu tive os meus alvos atingidos. Então, sim, a teoria faz sentido. No entanto, o risco na operação, na abertura dos mercados, é maior, que estão relacionados a esses horários que eu coloquei aqui, das 9 às 9h15, das 9h50 às 10h10, das 10h25 e às 10h40 nos horários de notícia. Dessa forma, minha gente, eu não me apresso de forma alguma a colocar o meu capital em risco dentro desses horários. Até porque nós operamos aqui com foco em aprendizagem operacional e onde você deve dar a sua entrada em regiões com menor probabilidade de perda, tá? Menor probabilidade de custo. Ah, isso garante que você vai fazer uma operação bem-sucedida? Não, não garante. Isso garante que você pode perder várias oportunidades? Garante também, né? Mas é assim, né? Existe uma frase de um futurólogo chamado Alvin Toffler. E o Alvin Toffler ele fala o seguinte: se você não tem uma estratégia definida, você fará parte da estratégia de alguém. Então, a partir do momento que eu sei, que eu planejei como que eu devo executar, eu vou ter algumas possibilidades disso acontecer. A primeira possibilidade é que o mercado não chegue na região que eu quero dar entrada na minha operação, ou se ele chegar, pode ser que ele não chegue nas condições que eu escrevi, que ele não apresente as características que eu escrevi. E se isso acontecer, eu não vou operar, né? Pode ser que ele chegue com condições parciais, e aí eu vou precisar avaliar se vale a pena correr o risco ou não. E pode ser que ele chegue de acordo com o que eu escrevi, que ele apresente 100% das condições, e aí sim eu vou executar, certo? Então, a gente vai aprendendo que a maneira mais saudável para você aprender a operar, na maioria das vezes, é não operar. Entende? Quanto menos você operar, melhor. Sabe quantas operações eu fiz no mês de setembro? Quem chuta aí?
Ninguém chuta aí um número de operações que eu fiz aqui no mês de setembro? 10, sei lá. Quantas? 5. 5? Quem mais? Quem mais? 10. Vamos dobrar. 13. 13? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais aí? Ou quem dá menos? Vou apresentar aqui para vocês. O número de operações que eu fiz no mês de setembro, de acordo com o meu relatório diário de trading. Olha aqui, dia 1º de agosto, 0 operações. Dia 4 de agosto, que foi essa segunda-feira dessa semana, 0 operações. Dia 5 de agosto, 0 operações. Dia 6 de agosto, 0 operações. Eu não dei entrada em nenhuma operação esse mês. Não dei entrada em nenhuma operação. Eu não preciso ter pressa para fazer isso. O mês tem 20 e tantos dias, né? Por que eu preciso fazer tantas operações? Mês passado eu fiz 9 operações e rentabilizei o meu capital em quase 70%. Por que é que eu tenho que fazer tanta operação? Entende? Vamos compreender aqui um pouquinho do mercado nesse momento. Vamos fazer aqui algumas considerações, tá? E para isso eu vou usar aqui o meu gráfico diário no 5 minutos. Deixa eu expandir aqui o gráfico. Olha só. Essa linha azul aqui, que eu coloquei, é uma região que é a região de correção do preço no Fibonacci, tá? Então, o que nós percebemos nas últimas semanas? Isso aqui é um gráfico diário, tá? Então, nas últimas 2 semanas, o preço ele veio oscilando como previsto nas regiões de Fibonacci. Ele tentou superar essa máxima aqui 3 vezes, não conseguiu. Ele respeitou a média de 50 outras 3 vezes, não conseguiu. Na quarta-feira, ele produziu esse candle aqui. Olha só que candle mais interessante. Pavio para tudo quanto é lado e um dojizinho aqui, né? No dia anterior, ele teve um comportamento muito semelhante também, né? Muito pequenininho o corpo da vela. Já no último dia, que foi quarta-feira, isso aqui foi terça e segunda, né? Já na quarta-feira, olha a diferença de comportamento, né, da barra. E aí ele vem novamente aqui testar essa média de 50 do Fibonacci. E hoje o mercado abre com um comportamento completamente diferente do que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando nessa região superior de preço e hoje o mercado abre com um grande gap de baixa e está nesse momento. Perceba que ele tem uma zona aqui onde ele respeitou a mínima deste outro candle aqui. Tá? Se a gente for colocar aí em termos de preço, deixa eu
fazer aqui uma marcação mais interessante. Ele respeitou aí o preço do 116,096. E agora, nesse momento inicial, ele está mostrando um paviozinho aqui. Significa que já existiam compradores posicionados nessa faixa de preço, ou podemos dizer aqui até no 115,760, né, aonde, se o preço começou a subir aqui, existe uma região de compradores aqui muito forte, assim como tinha uma região de compradores muito forte aqui também. Então, sim, esse preço ele pode sofrer uma expectativa de alta para poder fechar esse gap até o meio-dia. É uma realidade, é uma possibilidade, tá? Então, as operações de compras, elas são uma expectativa, uma possibilidade. No entanto, nós temos que tomar um cuidado muito grande, né? Porque o preço ele não necessariamente vai fazer isso que eu estou falando que vai fazer, por ele ter apresentado aí uma movimentação de queda muito significativa, pode ser que esse candle, que é um candle diário, ele sube, desça, que ele venha realmente testar, e ele pode vir até a romper aqui a mínima. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar, porque em apenas 15 minutos de abertura do mercado, não dá para a gente definir o que é que está acontecendo. E, para isso, a gente vai precisar reduzir o tempo gráfico, e aí a gente pode ir para o 15 minutos e buscar entender o que é que aconteceu inicialmente nesses primeiros 15 minutos de mercado. Olha, o candle que foi formado foi esse candle aqui, com um grande pavio, ou seja, uma presença muito forte compradora nessa região. E agora esse candle ele teve inicialmente uma movimentação para baixo, né? Uma movimentação vendedora por conta dessa sombra que está sendo apresentada aqui, e essa sombra está encontrando uma dificuldade de conseguir continuar descendo. O preço está sendo empurrado aqui para cima numa tentativa de rompimento dessa máxima do primeiro candle. Então, até que os próximos 15 minutos se fechem, não dá para a gente poder saber qual vai ser o destino disso. E quando a gente diminui mais um pouquinho o nosso time frame, indo para os 5 minutos, a gente começa a compreender aí qual foi a intenção real das pessoas. Então, o primeiro candle, ele ficou numa indecisão muito grande, mas tendendo mais ao movimento de compra, recebeu uma resistência, né, de pessoas interessadas com que esse preço voltasse, e ele começou a respeitar essa linha pontilhada aqui, que é a VWAP diária. Na VWAP diária existe um comportamento muito interessante. Geralmente o preço ultrapassa um pouquinho a VWAP e depois ele é catapultado no sentido contrário. Tá? Isso quem fala não é o Marcelo Melo Vasconcelos, é o professor trader Alexandre Stormer, tá certo? E foi o que aconteceu aqui. O candle finalizou aqui nessa região, teve uma probabilidade de continuar descendo, existiam muitos compradores abaixo da VWAP que colocaram esse preço para cima, e agora esse preço ele continua também oscilando e apresentando a dificuldade de rompimento dessa máxima, demonstrando que existem muitos vendedores também posicionados. Ou seja, estamos em um momento travado do mercado.
Por que é que você vai operar nesse momento travado do mercado? Me diga, qual é a lógica de você conseguir colocar o seu capital em risco nesse momento do mercado? Ah, que o meu indicador está dizendo. Indicador indica, indicador não analisa contexto, certo? O indicador te auxilia na tomada de decisões. Não faça do indicador o, o seu esteio para você tomar decisões. Quem pensa é você, não é o indicador, tá? Então, o que nós estamos enxergando aqui? Que o mercado tem aqui um gap de 862 pontos. Temos aqui no nosso range de abertura do lado direito aqui do gráfico, do lado direito do gráfico, um movimento que é ascendente, mas olha só que coisa interessante. Aqui está se formando uma figura de price action, que é um triângulo ascendente. E ele está chegando bem na pontinha, né, do triângulo, vamos dizer assim. Vamos lá. Durante muito tempo, gente, eu operei com as figuras do price action. E, na regra, né, um triângulo ascendente, como é esse caso aqui, ele diz que no final do triângulo o preço tende a descer. Tá? No entanto, eu já perdi muito dinheiro porque o mercado acabava fazendo o movimento oposto. Então, hoje eu entendo que o que o triângulo vai querer me dizer é que um momento será dado nessa região e que eu vou precisar avaliar se realmente ele vai descer, como a teoria diz, ou se o preço vai subir. Em cima disso, eu vou estar preparado. No meu plano de trading diz que entre as regiões de linha azul é trap zone, é uma região onde tem uma concentração muito grande de robôs. E como a concentração muito grande de robôs significa programação, se eu entrar nessa briga, nessa região, eu vou estar competindo, lutando com quem? Com programação. E eu, como um simples ser humano, não gosto muito dessa ideia e prefiro me retirar dessa briga. Tá? Eu não preciso ser machão, brigão, para provar nada para ninguém. Sabe? Marcelo, uma Oi. curiosidade. Eu pergunto porque eu acho que esse aprendizado é muito interessante quando a gente conhece pessoas que cada um tem um caminho, né? Cada um aprende de um jeito e aí vai Sim. evoluindo e depois se encontra ali na frente, lá na frente muda de novo. Inclusive naquele podcast que eu comentei com você, mostra muito bem isso. Quanto tempo você opera já? Eu opero desde 2019, um pouquinho Legal, antes acho que uns 8 meses antes da pandemia. legal, legal. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a marcação do meu range de abertura. Então, como é que eu faço isso? Eu vou sobrepor linhas sobre essas linhas fúcsia e azuis. Tá? Então, eu vou pintar aqui de fúcsia, colocar tracejado, vou aumentar aqui um pouquinho a espessura da linha para vocês poderem visualizar melhor. E vou ver o preço aqui do lado, que está em 116.820. Eu gosto de precisão. Então, eu venho aqui em posição e coloco 116.820, ok.
Então, está aqui no preço. O outro preço lá embaixo é 115.820. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa linha, clico nela, vou em posição 115.820. Dou um Ctrl+C, Ctrl+V. E agora eu vou mudar a cor para a cor azul clara. E vou ver esse preço aqui de cima, 116.587. 557. 116.557. Pronto, a minha linha foi para lá. E o preço aqui de baixo é de 116, aliás, 115.968. Ctrl+C, Ctrl+V. 115.968. Ok. Então, vocês estão vendo que eu tenho as minhas regiões aqui marcadas, tá? O que é que eu vou considerar? Olha, gente, está vendo que interessante, só para a gente finalizar aqui essa questão do price action, né? A teoria diz que depois que o triângulo finaliza, o preço desce. E o preço não desceu, o preço lateralizou. Então, imagina se eu entrasse vendido, aí só por conta da figura do price action, o que ia acontecer? Nesse momento, o mercado não está aparecendo, não está apresentando nenhum candle de força, é uma indecisão muito grande, e dentro dessa indecisão, o preço está subindo aos pouquinhos. Então, nesse momento, se eu entrasse vendido aí, eu já estava com a minha boleta oscilando no zero, um pouquinho positivo, um pouquinho negativo, e já estaria com um nível de tensão muito forte. O mercado não está... Olha lá, e agora eu estaria passando sufoco e tendendo já a levar o meu primeiro stop, por conta de uma figura de price action. E como o doutor Fabrício fala, no índice brasileiro, nada, mas nada funciona. Então, não dá para a gente pensar nisso na B3. Talvez lá no Forex, como o mercado é muito maior e a manipulação é muito mais difícil de acontecer, é importante que a gente consiga avaliar cada momento de mercado. E o que a gente precisa respeitar são essas regras que o Dr. Fabrício nos ensina. Entre as linhas azuis está a nossa região de trap zone, é a região que a gente deve evitar as operações. Entre a linha fúcsia e a linha azul estará a nossa região de correção do preço. Aonde eu vou dar preferência para fazer as minhas operações? No extremo dessa região, que é essa linha fúcsia. E acima da linha fúcsia, eu terei a minha região de compras. Ah, Marcelo, mas se você começar a comprar aí, isso não representa um limite onde o preço estará mais caro? E se for aqui embaixo, você vai vender ali embaixo, onde o preço chegou no limite de ficar mais barato? Entenda, gente, tudo é negociação. Então, o preço ele vai tender a respeitar essas regras aqui. Mas se o preço, essas regras sempre fossem respeitadas, o preço jamais sairia daí, né?
Então, é claro que essas regiões serão rompidas. E quando elas forem rompidas, elas serão rompidas por um interesse de um ou mais institucionais que vão querer negociar o preço em outro patamar, em outra região. Então, nessas regiões não existem topos ou fundos. O mercado vai subir até quando os institucionais quiserem. O preço vai subir até quando eles quiserem. Não é até quando nós achamos. E a gente vai aproveitar essa leitura. Aquelas pessoas que gostam de surfar a onda da tendência vão aproveitar essas regiões para entrarem comprados ou vendidos, a depender da região, e pessoas que entendem que a volatilidade durante esses períodos de avanço é uma volatilidade muito perigosa, vão esperar esse movimento de deslocamento do preço se acomodar, se enfraquecer e estabelecer qual vai ser a região, a nova região onde ele vai ser trabalhado, para poder fazer operações de scalp de correção. Tá bom? Então, olha lá, dentro daquilo que nós estávamos falando, o preço, né, ele saiu daquela região triangular e ele está oscilando para cima e para baixo, né? E haveriam momentos em que eu estaria negativo, nesse momento eu estaria positivo se eu tivesse entrado vendido, só que a cada momento aqui as minhas emoções estariam variando entre felicidade, tristeza, medo, e isso não é legal para o trader. Nós precisamos ter uma consciência muito grande que o mais importante é o seu equilíbrio operacional e emocional para que você possa fazer uma boa entrada. Quem entrou nesse momento aqui por conta do rompimento de um triângulo ascendente, até agora está roendo as unhas porque não sabe dizer exatamente o que é que pode acontecer. Olha aqui no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, a gente tem essa linha pontilhada aqui embaixo, que é a VWAP diária. Na VWAP diária existe aquele comportamento que eu falei para vocês que se refletiu aqui. O preço desce um pouquinho atrás aqui da VWAP, encontra um monte de gente posicionada com compras e o preço é catapultado aqui para cima. Então, entende que uma informação do price action vai de encontro com uma informação da VWAP. E diante dessa incerteza, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o meu capital em risco? Não, pelo contrário, eu vou proteger o meu capital e vou ficar de fora dessa operação. Tá bom? Vamos lá. No meu lado esquerdo aqui, eu tenho o 2MV correlação. E eu quero colocar aqui algumas considerações para vocês. Existe aqui no meu 2MV correlação o DI futuro, que representa a taxa de juros. Quando o DI futuro está baixo, ou seja, os juros está baixo, os papéis eles ficam mais atrativos para compras. Então, veja bem, o DI ele saiu da média 0 e ele está sendo negociado. Está vendo que a taxa de juros está decrescente? E ele chegou no limite do nosso campo de negociação, que está representado por essas faixas amarelas, dizendo que o preço está, a taxa de juros está realmente baixa.
Quando a taxa de juros está dentro dessas regiões aqui, significa que existe uma tendência maior para que os compradores entrem em ação. Então, esse momento está querendo me dizer que é muito mais provável que o preço suba do que ele desça. Mas, no momento, o que é que está acontecendo? O preço está lateralizado. Então, apesar da taxa de juros estar atraente para compras, eu não tenho a presença de volume financeiro suficiente para fazer esse preço subir. E já são 9 horas e 35 minutos. Então, isso está querendo dizer que existe um grupo de pessoas que está operando aqui, que é um grupo de pessoas fraco, é um grupo de pessoas que não tem poder financeiro suficiente para deslocar o preço dessa região. Esse grupo de pessoas que está aqui são os CPFs, são os sardinhas. Sabe quem são essas pessoas? Somos nós. Estamos operando as nossas expectativas, as nossas necessidades financeiras, os nossos sonhos, e que, da mesma forma que nós estamos fazendo, clicando no botão de compra ou venda, mais 5 milhões de outras sardinhas e CPFs estão fazendo a mesma coisa, fazendo com que o preço fique travado nessa região aí. Além desse grupo, existe um outro grupo que consegue pegar stops curtos, né? Que é o grupo dos robôs institucionais que conseguem ir lá na aba Times in Trades, verificar a quantidade de contratos que estão sendo negociados em posição de compra e venda e ficam revertendo o tempo todo esse direcionamento do mercado para pegar stop de até 100 pontos. E aí, como 100 pontos representam apenas R$ 20, tem um monte de trader que está lá. Eita, ganhei 20, ganhei 25. Ah, perdi 20, perdi 25. Então, vamos começar, vamos continuar nessa de ganha, perde, ganha, perde. Tem gente que, nesse momento, já fez mais de 10 operações, mais de 20 operações. Né? Por conta do quê? Por conta de uma crença, por conta de um achismo, e não por conta de uma perspectiva real de probabilidade, né, de estatística, de uma matemática, de uma estatística que te traga uma possibilidade maior de ganhos. Então, eu não vejo como, dentro desse período que nós estivemos aqui, ter feito nenhuma operação. Qual é a visão de vocês? Qual é o pensamento? Tem alguém aí que já fez alguma operação? Olha, meu pai e minha mãe dizem que quando eu fico quieto é porque eu fiz caquinha, que eu fiz alguma besteira ou que eu estou em vias de fazer alguma. Diga não que você já fez alguma caquinha agora. O pessoal está quieto, concentrado, bicho, dá até medo. Muito bem, com o mercado lateral... Eu fui limpar a caquinha dos cachorros para não fazer caquinha. Muito bem, exatamente. Olha, gente, tem uma coisa que já que eu vou avisar a vocês, que é o seguinte.
Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, porque é um tema muito polêmico, principalmente quando a gente fala de ansiedade no day trade, tá? Existem pessoas que, enquanto estão diante da tela, ficam com as mãos transpirando, suando, que os batimentos cardíacos ficam aceleradíssimos. E quando entra numa operação, então, meu Deus do céu, parece que a pessoa vai ter um infarto, né? Se você sente esse tipo de sensação física, né, se você sente as mãos, os pés suarem e tal, significa que o seu nível de ansiedade está fora do seu controle. Ou seja, você passou de um limite de tolerância emocional. E operar sobre essa condição que o seu corpo está dizendo é a pior coisa que você pode fazer. Porque nesse momento o que está acontecendo é que uma emoção está sobrepondo a sua razão. E essa emoção é a emoção do medo, certo? Que pode ser um medo, por incrível que pareça, até mesmo de ganhar dinheiro. Em outros casos, o medo de perder dinheiro. Qual é o mais comum? É a aversão à perda. A aversão à perda é um instinto, e instinto é incontrolável, instinto é involuntário, assim como um instinto de proteção daquelas pessoas que a gente ama. Imagine que você está andando na rua, junto com o seu filho ou com a sua filha. E daqui a pouco alguém ameaça a integridade física do seu filho ou da sua filha, por uma razão escusa qualquer. O que é que você vai fazer? O seu instinto de proteção vai para a briga, para poder proteger o seu filho. Isso é instinto. Você não vai medir esforços, né, para poder, como eu posso dizer, proteger o seu filho. Se você for uma pessoa treinada, se você for uma pessoa preparada para situações assim, você vai conseguir ter uma contingência das suas emoções maior e vai conseguir se comportar de acordo com o treinamento que você recebeu. E aí você vai evitar fazer caquinha e até se expor a um risco maior, assim como expor o seu filho ou sua filha a um risco maior, porque você sabe conter as suas emoções naquele momento. No entanto, não é o que a maioria das pessoas fazem. Elas simplesmente reagem porque tem implícito na mente delas que, porque ela vai executar o seu instinto, que a garantia do resultado vai acontecer. Mas imagina só se você entra em uma briga, uma pessoa treinada em MMA. Ah, você pode colocar o instinto que você quiser, a pessoa vai te destruir na frente do seu filho e da sua filha e você vai ficar pior do que quando você começou. Então, a gente precisa conseguir ter treinamento para suportar as nossas emoções, ter contingência emocional para conseguir operar o day trade. Porque senão você vai atuar na sua emoção e como o mercado sempre, preste atenção, o mercado é sempre mais forte do que o trader, ele poderá tomar uma lapada muito bem dada. E se ele quiser reagir a esse contragolpe que o mercado vai dar, ele vai entrar numa competição contra o mercado. E como o mercado é sempre mais forte, o trader tenderá a quebrar a sua conta.
Então, é inteligente esperar. É inteligente conseguir ver o momento certo. Olha só, este candle aqui, comprador, ele oscilou com uma velocidade muito bacana. Apareceu fluxo comprador aqui no volume financeiro. E se a sua ansiedade, assim como está acontecendo com esse aqui agora, se a sua ansiedade faz você acreditar e imaginar que agora esse preço vai ser negociado aqui dentro, aí você fala, então agora eu vou entrar na operação. Calma. Quem disse que isso vai acontecer? O que a gente está vendo acontecer, diferente dos outros candles que aconteceram aqui para trás, é que as pessoas estão negociando mais. Olha lá, o fluxo comprador, ele está se apresentando aqui, tanto no candle de 5 minutos, quanto aqui no volume financeiro. Mas olha aqui no gráfico de 5 minutos os pavios nessa região de preço. Ó. Então, sim, o candle ele pode aparecer, o fluxo pode aparecer, mas quem garante que ele vai romper? Olha só esse outro candle aqui, de 1 minuto aqui, o que está acontecendo? Ele é um candle vendedor, ou pelo menos está se mostrando um candle vendedor, e o pavio aqui nos 5 minutos já está aparecendo de novo. Ou seja, calma, Marcelo, deixa. tirar só uma dúvida. Qual que é o indicador de cor que você coloca nesse da sua direita aqui? Aqui Esse daí, no. isso. Só Aqui? para ver se o meu tá certo, O indicador Aqui, de cor do candle aí, aqui na não tem. realidade não é candle, né? Aqui não tem indicador Ah, é nenhum. verdade, você só colocou verde e Aqui eu vermelho, estou né? no gráfico de 1 minuto. Ah, é verdade, tá certo. Nesse gráfico de 1 minuto, eu só estou fazendo a análise da abertura de mercado. Estou Achei que você analisando. tava com coloração, não tá? É Não, porque não tá aqui não tá com os indicadores IFR, nem não, eu MACD, estou nem... no gráfico Tá de 1 bom, minuto. tá joia. Eu não Obrigado. vou operar o gráfico de 1 minuto, sabe? Mas eu estou analisando o comportamento do preço. Né? Então, essas barras elas estão refletindo o que mais de 5 milhões de pessoas estão fazendo. E aí só tem 2 grupos operando: os robôs e os CPFs, a sardinha. Não existe tubarão aí nem de perto circulando. Então, o que acontece aqui, olha, na prática? Né? O preço ele começa a descer, aí o robô, opa, desceu legal o suficiente. Quanto que eu consigo pegar de stop? Aí, deixa eu tirar aqui, vamos ver quantos pontos dá aqui de stop. Consigo pegar 100 pontos de stop. 80 pontos de stop. Vamos tirar os 80 pontos da sardinhada, ué. Então, essas barras verdes que aparecem aqui, ó, são reversões que a robozada faz para pegar o stop da sardinhada. Mais nada. A sardinhada está querendo, está acreditando na venda. E a robozada, a cada leitura que faz, joga o preço para baixo. Para cima, aliás, só para pegar stop. Então, provavelmente, até as 10 horas da manhã, o que vai acontecer é esse movimento aí. Pela ausência de investidores que não concordem que o preço seja trabalhado nessa região. E aí eles falam, não, vamos levar esse preço ou lá para cima ou lá para baixo. Olha só o movimento dessa barra no gráfico de 5 minutos aí, como é que está violento. Olha. É uma barra
que faltam 15 segundos para fechar, que está brigando para tentar romper aqui em 5 minutos, fluxo comprador, e um paviozão sendo negociado, ou seja, essa região aí é uma região infeliz. Tem muita gente dizendo, ó, o preço não pode ultrapassar daqui, ó, o fluxo comprador forte que se apresentando para querer romper esse limite de volatilidade. E essa oscilação de comportamento é uma oscilação esperada para o horário. Olha só o plano de trade. Não operar das 9h50 até as 10h10. Porque, estatisticamente, o mercado apresenta um comportamento de maior volatilidade dentro desse horário, induzindo nós ao erro. Por conta do quê? De ansiedade. Então, dentro desse horário, gente, eu não opero. E para que eu não me sinta tentado a operar, sabe o que eu faço? Porque eu reconheço fraquezas minhas. E é importante que eu as reconheça e saber que elas existem. O que eu faço é dar um intervalo. Porque eu já estou olhando para isso e pensando sobre isso desde as 8 da manhã. Então, agora vão completar 2 horas em que eu estou com o meu cérebro em intenso processamento de análise do que está acontecendo. E por neuropsicologia, o cérebro ele precisa, a cada 40 minutos, na média, um intervalo de 20, e a cada 2 horas, um intervalo também de 20, ou mais. Então, eu preciso descansar para poder recuperar a minha capacidade de análise e controle de ansiedade. Então, nesse momento, gente, eu vou fazer uma pausa. Tá? Vou sair da frente da tela. Eu vou interromper a gravação do pessoal que está assistindo aí no YouTube durante esse período aí de 20 minutos. E a minha recomendação para você que está iniciando, que está aspirando a entrar no mercado financeiro, é que você faça exatamente a mesma coisa. E para você que está no mercado há algum tempo e ainda não está colhendo os resultados positivos, tenha calma, o mercado não vai fugir daí. Dá um tempinho. Eu vou interromper aqui a gravação para que o pessoal do YouTube não perca esses 20 minutos de intervalo, certo? Então, para vocês, o tempo vai ser apenas 1 segundo, mas para nós que estamos aqui no mercado operando agora, vamos ter até as 10h10 de intervalo. Eu devo voltar aí às 10h05 para retomar aí a nossa leitura também, tá bom? Então, valendo o intervalo.